Voltando a falar de economia, as contas públicas voltam a provocar um forte debate no cenário político e econômico em todo o país. Críticos do governo Lula afirmam que o aumento dos gastos federais e o uso de mecanismos fiscais para cumprir metas podem agravar o endividamento do país nos próximos anos. Já aliados do Palácio do Planalto defendem que os investimentos são necessários para impulsionar a economia e manter programas sociais. Mas, afinal, o Brasil está construindo um caminho para o crescimento ou acumulando problemas que poderão pesar no bolso de todos nós no futuro? Você que acompanha agora o Jornal da Oeste, primeira edição, vai assistir a uma reportagem especial que a nossa produção preparou sobre essa polêmica que divide economistas, políticos e a população, e daqui a pouco a gente vai debater esse assunto. Quebrei o Banespa, mas elegi meu sucessor. Essa frase, atribuída ao ex-governador de São Paulo, Orestes Quércia, resume uma forma de usar os instrumentos à disposição do governo, não para o bem comum, mas para o proveito próprio. Por isso, hoje, o debate sobre as contas públicas voltou ao centro das atenções e tem provocado preocupação entre economistas, empresários e milhões de brasileiros que acompanham o aumento da dívida pública. Críticos do governo afirmam que Lula estaria adotando uma política de expansão acelerada dos gastos, transferindo para o futuro uma conta que acabará sendo paga por toda a população. A comparação com o período da ex-presidente Dilma Rousseff tem sido frequente. Analistas apontam que o uso de mecanismos contábeis para cumprir metas fiscais e acomodar despesas crescentes lembra práticas que marcaram a crise fiscal da década passada. Na avaliação desses críticos, o governo estaria maquiando a realidade das contas públicas enquanto amplia gastos em diversas áreas. O problema é que a matemática das finanças públicas não desaparece. Quando as despesas crescem mais rápido que as receitas, a dívida aumenta. E quando a dívida aumenta, o país precisa pagar mais juros. O resultado pode ser menos investimentos, crédito mais caro, inflação pressionada e crescimento econômico comprometido. Para muitas famílias brasileiras, a preocupação é concreta. O trabalhador que luta para pagar as contas, o empreendedor que busca crédito para expandir seu negócio e o jovem que procura oportunidade de emprego dependem de uma economia estável. Quando as contas do governo saem do controle, os reflexos podem atingir toda a sociedade. Defensores do governo argumentam que os gastos são necessários para estimular a economia, ampliar programas sociais e promover investimentos públicos. Já os opositores alertam que não existe política social sustentável sem responsabilidade fiscal e equilíbrio nas contas. A grande dúvida hoje no país é: o aumento dos gastos representa um investimento necessário para o desenvolvimento ou uma aposta arriscada que poderá gerar uma nova crise fiscal no futuro? O tempo dará a resposta, mas uma certeza permanece. Independentemente do governo de plantão, a conta das despesas públicas sempre acaba chegando para os brasileiros. Bruna Alemann dividindo a tela comigo mais uma vez. Bruna, será que quando os petistas dizem que vão fazer o diabo para se elegerem, não é? A ex-presidente Dilma Rousseff disse isso na sua reeleição, na sua tentativa de reeleição lá em 2014. Será que inclui essa questão econômica aí de fazer alguns absurdos que a gente tem acompanhado ao longo dos últimos meses, né? Gastos desenfreados, enfim. Será que inclui isso? Será que isso na prática significa fazer o diabo para se reeleger? Com certeza. Na verdade, assim, é complicado. Na verdade, não é complicado dizer, né? Eu acho que já se tornou praticamente uma narrativa. Se a gente vê, nós não estamos trabalhando assim desde a época da Dilma e outros governos do Lula. Se nós colocarmos ali dentro de um processo estrutural, o Brasil ele teve determinados pontos de crescimento, mas ele está fadado ao prejuízo, principalmente dentro deste cenário, né, de dívida pública, já faz mais de 20 anos. Né? O processo ele funciona dessa forma, é uma forma de governo
E nós temos algumas vertentes, alguns economistas, principalmente no meio ali que eu estou inserida, que pode ser proposital a forma como o governo está fazendo, trazendo, alavancando esses gastos públicos de forma proposital, porque teoricamente não tem ninguém para colocar num próximo eventual governo, então caso apostando que ganha as eleições agora, né, no final do ano, apostando que ganha as eleições, nos próximos 4 anos termine de afundar economicamente o nosso país dentro deste cenário, pode ser até uma teoria da conspiração, e aí sim entrega para o próximo, criando-se uma narrativa e tendo um determinado tempo de transição de governo para falar, né? Porque a gente sabe que se eventualmente ganhar dentro deste processo, terminar de quebrar o país e entrar um outro governo que não seja o mesmo, né, que não seja do mesmo, enfim, dentro do mesmo cenário, o próximo, né, depois de 4 anos, ele vai pegar uma herança maldita, que muita gente fala, né? Então, ele vai pegar a herança maldita, só que ele vai conseguir fazer com que o PT, por exemplo, faça sua reeleição depois dele, dizendo que ele não conseguiu organizar, enfim, reestruturar o Brasil. Isso foi muito que o Bolsonaro tentou fazer. Eu acho que foi grande parte também das dificuldades que ele teve, apesar de ter ali tido um crescimento, logicamente que a pandemia não colaborou muito, mas ele tentou fazer assim, restaurar o Brasil, conseguiu positivamente, economicamente, conseguiu trazer isso de forma super positiva, mas ao longo do tempo a gente recebe aquela herança maldita de anos trabalhando com aumento da dívida pública, aumento do déficit público, aumento, por exemplo, principalmente de todos os gastos e a máquina pública, como ela funciona, para o sistema continuar funcionando, e isso a gente não fala só sobre a questão pública, quando a gente fala do executivo, a gente fala legislativo, a gente fala do judiciário, que está cada vez mais claro aqui para a gente. Então, assim, é complicado. Esse déficit, na verdade, do governo federal, ele já é uma questão estrutural. Se a gente parar para pensar, não é só de agora. São 24 anos dessa forma, que a gente, eventualmente, em alguns determinados governos, estamos tentando sobreviver e tentando mostrar o potencial do Brasil, que ele pode ter esse superávit e que economicamente é tudo possível. Mas isso daí ainda é muito perigoso e, logicamente, o governo, principalmente o governo do PT, ele utiliza, como a gente sempre fala, o brasileiro ele sabe, né, e o governo sabe muito bem, ele utiliza das leis, ele utiliza dos processos, ele utiliza do legislativo em favor de si e não de todos. Eu assino a Revista Oeste porque entendo as informações que eles trazem para nós. Transparência, coerência e o saber. Conforme os fatos realmente estão acontecendo no Brasil e no mundo. Isso ajuda a todos nós a despertar conhecimento e que nos dá a direção de escolhas e não ser manipulado. Fazendo isso, nós estamos cooperando com um grupo de comunicadores e jornalistas que estão fazendo o melhor para a nação brasileira. E eu sugiro que vocês também que são brasileiros e querem o melhor, para que essas informações cheguem a mais pessoas, assinem também a Revista Oeste. Forte abraço! Assine Oeste você também.